Atenção, seres da natureza, tem seu grito de libertação. Atenção, seres da natureza, tem seu grito de libertação. Da savana ao leão, ao condor guardião, força e garra espantando a extinção. Da savana ao leão, ao condor guardião, força e garra espantando a extinção. Bom dia, entrando numa live aqui sem muito aviso prévio, mas com um desejo imenso de comentar com vocês brevemente das tantas coisas que estão acontecendo nesse momento no Vale da Rainha e que, em função do algoritmo, em função dos feriados, em função... é difícil que a gente consiga atualizar por posts ou por stories. Quero deixar aqui que nós estamos muito contentes e muito entusiasmados com o ano, porque nós vimos no ano passado despertares acontecendo. Inclusive, eu agradeço pessoalmente todas as pessoas que escrevem para nós comentando de como um hábito foi mudado, de como vendo Mestre Ravi ou vendo algum resgate, mesmo de Mestra Bhumi no final do ano, realmente tiveram algum alinhamento feito no coração, propiciando então mudanças. Eu quero salientar que isso deixa a gente muito contente, muito entusiasmado, porque é justamente na mudança do ser humano que a gente vê a mudança no mundo. Geralmente a gente é ensinado a mudar o mundo, porque toda a nossa cultura é para fora. Então sempre, ou seja, a gente vê, enxerga fora, mira fora e tenta fazer essa mudança. Só que essa mudança do lado de fora, ela nunca vai ser realmente efetiva se não estiver acompanhada por uma mudança do lado de dentro. E por isso que a gente fica extremamente contente, entusiasmado, escutando relatos de vocês, porque daí a gente vê que todos esses esforços não são em vão, que tudo que envolve essa luta diária não é algo que só diz respeito a nós. Isso é algo que eu sempre tenho muito medo, do que diz respeito só a mim, do que de alguma maneira serve só a minha conjuntura. Isso, para mim, parece muito pequeno para os tempos que a gente vive hoje, para as demandas dos nossos tempos. Então, aqui eu quero deixar, a gente está começando um ano novo e realmente eu quero... Que maravilha, Márcia comentando, agradeço, Márcia. Quero aqui comentar, pedir para vocês, a gente está cheio de resoluções de ano novo, a gente está cheio de planejamento de tempo nesse instante. Eu quero pedir para a gente prestar atenção no que a gente tem pedido, no que a gente tem almejado, no que a gente tem aspirado, ou seja, as aspirações do nosso coração, os nossos sonhos, são sonhos egoístas? Ou são sonhos que, uma vez realizados, eles servem à alegria de outros seres? E eu arrisco dizer que quanto mais a gente for ousado para sonhar o sonho que alegra o outro, mais a gente vai ter alegria na nossa vida. Porque a gente já percebeu, chegando até aqui, que não é nos momentos que dizem respeito só a nós, naquela alegria que é pessoal e intransferível, não é nessa alegria mundana que a gente pode dizer que a gente é feliz. A gente é feliz quando a gente deixa um legado, a gente é feliz quando a gente colabora com a vida do outro, a gente é feliz quando a gente muda algo em nós que a gente sabe que é negativo, inclusive para o outro, não só para nós. Então tudo isso, e a gente precisa entender também que é muito pouco, como a gente é interligado, é muito pouco que a gente pode dizer que é algo pessoal. Tudo que eu digo que é uma opção só da Patrícia, só minha, ainda assim aflige outros seres, porque tem consequência na vida dos outros. Não é algo que se encerra em mim mesma. Isso é algo, outra vez, a gente conseguir sonhar sonhos maiores, a gente conseguir fazer com que, através dos nossos sonhos e da concretização, da realização desses sonhos, outros seres se beneficiem. E a gente prestar muita atenção quando as nossas ambições forem só a respeito de nós mesmos. Isso é algo que eu vejo que precisa mudar. Eu também notei que na última meditação guiada deixaram vários comentários a respeito de temas para as próximas meditações. Quero comentar que nós temos um grupo de meditação fechada que começa amanhã e a gente também terá aqui pelo Instagram outras meditações. Eu vou deixar nos stories alguns dos temas sugeridos e vou pedir para vocês votarem para a próxima meditação aberta.
Falaram muito a respeito do agressor, eu recebo muito pedido a respeito da morte. Parece que a gente tem muita dificuldade de falar a respeito da morte, de deixar aí os que a gente ama e de finalizar ciclos também. Então, esse é um tema. O outro tema que me chamou muita atenção é sempre o agressor, porque embora a gente queira resgatar a vítima, o agressor acaba roubando a cena do nosso coração e fazendo muitas vezes que a gente canalize o que seria um serviço para salvar com o desejo que quem causou passe por aquilo que a gente está resgatando a vítima. Então, é um tema que eu vejo muito importante para que a gente não se torne outra vítima do agressor da vítima que nós estamos socorrendo. Eu vejo esse tema bastante importante. Então, a morte, ou seja, a passagem, como lidar com ela. Depois, esse outro tema do agressor. E tem um outro tema que foi sugerido também, que me fala muito ao coração, que é o tema da rejeição. A rejeição, ela pode parecer algo que não tem nada a ver com essa proposta de conscientização, mas ela tem muito a ver. Porque quando a gente começa a fazer um movimento para ser diferente de um coletivo, o que acontece é que a gente é julgado e muitas vezes a gente é excluído. E isso acontece não só no veganismo. Por exemplo, eu como praticante de yoga, eu tenho uma rotina para praticar yoga. E eu preciso abrir mão de certas coisas para conseguir praticar yoga. E eu posso ser julgada e excluída dentro de um meio social por causa disso. Dentro do veganismo, o que a gente come, como a gente reage porque as outras pessoas comem, as nossas ideias a respeito do que é um mundo melhor para cada um dos seres, pode levar também a gente a ser excluído. E o que acontece nesse momento? Esse sentimento de ser rejeitado. Esse sentimento de rejeição, se a gente não olha para ele com atenção, a gente começa a agir para satisfazer o outro, porque a gente não lida com a rejeição do outro. E aí o que acontece? Qual é o perigo disso tudo? É que simplesmente a gente começa a agir em período integral para satisfazer o outro. E o que significa isso? Que a gente deixa de atender os chamados do nosso coração. Então, a rejeição é outro tópico que eu vejo importante a gente realmente abrir, estudar, olhar, enxergar e sempre com uma honestidade cortante, que por vezes é até desconfortável. Quero também pedir aqui nessas meditações e nessas reflexões todas que a gente aceite o desconforto. Tem uma figura histórica que sempre me fala muito ao coração, eu tenho certeza que alguns de vocês já estudaram, que é Schopenhauer, e ele falava suportar o desconforto com serenidade. E isso é algo muito grandioso, já que a gente tende a subterfúgios no momento que a gente se depara com um desconforto. Então, aceitar esse desconforto é um momento realmente da gente poder crescer, e esse crescimento serve o outro também, porque quanto mais esclarecido a gente está, menos confusão a gente vai fazer no mundo. Então, ajuda bastante quando a gente não atrapalha. Enfim, esses são os temas das meditações guiadas, das abertas, ou seja, são 3 temas e eu vou pedir para vocês votarem nos stories. Lembrando que a gente tem um grupo de meditação fechada e na bio vocês encontram um link para fazer parte desse grupo, tá? Agora, outra vez, eu sinto que todas essas reflexões, elas não podem constituir só um grupo fechado. A meditação, ela precisa alcançar outros públicos, porque ela é uma baita ferramenta de conscientização e de esclarecimento pessoal. Então, esse daqui é um outro tópico que eu vou passar. O próximo tópico é que nós estamos nos deslocando agora, o Vitor e eu, nós estamos um pouco atrasados porque anda chovendo barbaridade por aqui e essa é a razão, inclusive, que as vivências estão suspensas nesse momento. As vivências do Centro Educacional Nova Terra e as vivências também de conscientização. A única vivência aberta que nós temos agora é, na verdade, o retiro de yoga no último final de semana do mês, que é presencial. Vocês chegam na sexta-feira e vão embora no domingo. É uma rotina bastante intensa, muito profunda, realmente transformadora, impactante, desconfortável também. Não é um retiro de bem-estar, é um retiro que visa, sim, um bem-estar que é da alma, não um bem-estar do corpo. Ou seja, a gente realmente forja a alma, o espírito, através do que o corpo é submetido, inclusive com jejuns, para quem quer optar pelo jejum de 36 horas. Tem também estudos filosóficos. E agora no próximo, a gente vai ter a presença da Aleluia. Então, quem quiser, como nutricionista, ativista, professora convidada, ela estará conosco no último final de semana de janeiro. Para participar, a Mai, que está por aqui em algum lugar que eu vi ela passando, não sei se ela ainda está por aqui, a Mai pode dar informações. No último, a gente teve o Oberon e no penúltimo, a Ju Gittel. Então, sempre agora a gente tem professor convidado e eu espero que... Ah, que ótimo, a Mai já deixou aqui. A Mai sempre de uma eficiência. Graças, Mai.
Então, por aqui a gente tem um pouquinho mais de informação a respeito de quem são os professores convidados, qual é esse programa todo, para conseguir juntar. E qual é a beleza disso tudo? Que a gente termina por contribuir, porque a gente nunca quer, é sempre um desejo que fala muito na equipe toda, no meu coração isso vibra muito forte, que é o quê? A gente poder contribuir e não só pedir contribuição. Não só chegar aqui e falar, olha, a gente precisa disso, a gente precisa, como se nós fôssemos os únicos que estivéssemos precisando de alguma coisa nesse momento planetário de loucura absoluta dentro da inconsciência e ignorância que nós alcançamos enquanto seres humanos. Então, eu realmente quero pedir, a Marta aqui, graças, Marta. Então, realmente quero pedir aqui para que a gente tenha esse espaço, que é uma forma de contribuir com o Vale da Rainha, mas é uma forma de levar também uma contribuição de tudo que aqui se acredita, que é o que? Elaboração pessoal, que é o que? A gente olhar para dentro, que é o que? Essa transformação pessoal. E esse espaço, de novo, onde a gente consegue agregar tanto para o outro quando a gente se esclarece. Então, nesse lugar, a gente se olhar é um serviço, não é vaidade, não é capricho, tá? Então, esse daqui é alguma coisa. Outro aspecto que no meio de tudo, no meu perfil pessoal, tem o link do nosso novo livro, Revelações de Mestra Búfala Chacrona, que traz, inclusive, o Sati querido no prefácio, com palavras amorosas e fortes, que ele tem o dom de proferir, seja nas meditações, e aí eu também convido para as meditações do Sati, só baixando o aplicativo Atman, que vale muito a pena para que a gente também se conecte com a gente, com a sabedoria desse professor, que realmente é capaz de levar a gente para lugares seguros interiores. Então, esse livro está no meu perfil pessoal, ele pode ser adquirido em formato PDF nesse momento. É algo que eu gostaria de deixar aqui, que é outra forma de contribuir e receber contribuições, já que a gente tenta aqui, de novo, que através dessas histórias a gente possa crescer enquanto ser humano. A gente realmente é uma aspiração, é uma pretensão, eu posso até dizer, é uma pretensão que tudo isso, de alguma forma, ative certos espaços interiores onde a gente tenha um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de amorosidade, de compaixão e até de força. Força é necessária também, não a força da rigidez, mas uma força que não deixa que os temporais da vida arrastem a gente pelas correntezas. Isso não tem nada a ver com entrar no fluxo, isso tem a ver a gente resistir, saber qual é o nosso lugar, o que a gente veio fazer. Senão, quando vem uma dificuldade, a gente não muda de caminho, vem outra dificuldade, a gente muda de caminho. Chega uma hora que a gente fala, como eu vim parar aqui? A gente veio parar aqui simplesmente porque a gente desviou de toda a dificuldade. E desviando de toda dificuldade, em vez de atravessar a dificuldade, de vencer a dificuldade, desviando de toda a dificuldade, a gente desviou também da nossa meta, a gente desviou também dos nossos sonhos, porque a gente não lidou com serenidade com o desconforto, como já foi dito antes. Então, deixo aqui também, tá nesse perfil pessoal. E aí coloco para vocês, nesse momento, a gente com as duas operações, a gente está num processo de unir essas operações. Então, estudos a respeito de infraestrutura, estudos a respeito de como tudo isso daqui, Camanducaia e Cunha, operam, para que a gente possa oferecer mais e mais para mestres animais resgatados, mais e mais para os que não foram resgatados, ou seja, através de conscientização, para que a gente possa realmente impactar, inclusive na educação. E aí entra outra novidade. Nós estamos contratando uma nova estagiária, então a nossa equipe cresce e além disso nós teremos na nossa equipe veterinária uma médica veterinária acupunturista, lembrando que o responsável técnico pelo Vale da Rainha é o Dr. Maurício. Então coloco isso daqui porque nesse instante nós estamos ampliando essa operação, visando que os resgatados tenham mais qualidade de vida e visando também impactar, porque através desses profissionais que estão aqui, a gente vai para o mundo com eles, porque certos tratamentos que acontecem no Vale da Rainha, a gente não tem nenhuma referência em qualquer outro lugar, porque geralmente em qualquer outro lugar eles encontram o que? A eutanásia nesse momento. É óbvio que aqui nós também encontramos dificuldades que hoje são intransponíveis em função da máquina que criamos. Então, um dos objetivos nossos aqui é desmontar a máquina. E para desmontar essa máquina, a gente precisa estar não simplesmente considerando o que a gente come, o que já bacana, mas também trabalhando com a educação das crianças, trabalhando com a educação, acessando essas pessoas que estão na faculdade, essas pessoas que têm acesso a hospitais de grande porte. Tudo isso, outra vez, é uma pretensão, é algo muito grande, sem dúvida. Agora, de verdade, o mundo do jeito que está, o que a gente vai fazer? Sonhar pequeno? É isso que a gente vai fazer? Não é, eu não acredito que seja o caminho.
Então, nessa unificação, a gente inclui essas pessoas na equipe e, fora isso, nós estamos hoje com 2 situações aqui dentro de 2 mestres que estão extremamente vulneráveis. Aqui em Camanducaia, em Cunha, nós temos alguns outros. Em Camanducaia, nós temos o mestre Chico Xavier e também a mestra Isis. A mestra Isis é uma mestra égua que foi resgatada com uma amiga. Ela perdeu a bebê no parto. A amiga dela fez a passagem há pouco tempo. Essa noite ela não conseguiu se levantar. Ela, infelizmente, tem piorado todos os dias. É uma mestra égua que já passou horrores na vida e que a gente realmente, ou seja, vê essa luta dela de sobreviver, de querer estar aqui, essa amorosidade dela como algo para ser aprendido. E o outro mestre Chico Xavier, também um equino, que também passou barbaridade em função dessas cavalgadas e de tudo que a gente vê, entendendo que o veganismo não é algo que se limita a um prato de comida, tá? Então, esses 2, a gente gostaria de colocar aqui uma atenção diferenciada, porque em algum momento é óbvio que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um deles, porque todos eles foram resgatados em situações de vulnerabilidade. Agora, esses 2 estão apresentando hoje grandes dificuldades para simplesmente estarem em pé, ou para se levantarem, ou até mesmo para se deitarem, ou para comerem. Então, para que vocês tenham esse acompanhamento também, porque sei que eles são queridos para cada um de vocês. Eu sei que também vocês estabelecem ainda que pela conexão de internet uma conexão com cada um deles. Então, gente, de maneira geral, essas são algumas das notícias que eu tenho e vou fechar com uma última, que é o Ashram, que era o nosso apoio mensal, que significa escola em sânscrito. Aqui, viver no Vale da Rainha é como viver numa escola e viver num hospital ao mesmo tempo. O tempo inteiro a gente processando, sabe? Tantos ensinamentos, processando tanto impacto desses seres e revendo quem a gente é. Esse ashram, o conceito dele muda para apoio mensal, porque a gente percebeu que muitas pessoas não acessavam o termo e isso distanciou pessoas. Então, se você quer ser um apoiador mensal, você agora tem o apoio mensal, que é assim, de simples. E você ganha desconto com os nossos parceiros. No link, na bio, tem algum lugar, tem como Ashram, isso vai ser mudado, tem um destaque escrito Ashram, isso vai ser mudado para apoio mensal. Você pode fazer isso. Se você quer doar para algo especificamente, ou seja, para algo que é pontual, então você tem os dados do Pix e do PayPal. Eu grandemente estimulo, em nome de cada um deles aqui, estimulo doações, já que nós temos tido grandes dificuldades, como cada um dos seres encarnados nesse momento. Dificuldades são diferentes, mas, ou seja, para cada um ela vai de uma forma, né? Ou seja, o impacto dela, ela sempre vem de um jeito. Eu costumo aqui praticar sempre o agradecimento, porque eu noto que as dificuldades mostram o que eu trago dentro. Então, se eu estou passando por alguma coisa muito difícil, eu posso olhar para mim e falar, não é esse o caminho. Só que ao mesmo tempo eu não vejo que os caminhos fáceis são os caminhos que valem a pena. Eu vejo que os caminhos fáceis, eles muitas vezes fazem a gente deixar de valer a pena. Então, quando a dificuldade vem, eu posso olhar dentro de mim e ver se eu sinto medo, se eu sinto raiva, se eu me sinto desolada, se eu me sinto sozinha. E geralmente o que a dificuldade mostra para mim é uma oportunidade de olhar para tudo que existe com um olhar mais inteligente, com uma visão mais abrangente. Então, por essas dificuldades que a gente vive hoje, eu de novo deixo aqui meu agradecimento, porque elas também estão transformando a gente. E a prova disso é até essa mudança na operação, como os grupos de meditação, como os retiros de yoga, como outras formas, o ashram passando para apoio mensal, as meditações abertas acontecendo. Tudo isso vem também forjado pela dificuldade. Então, como é que a gente pode ter alguma coisa nos lábios que não seja gratidão? Se até o que parece um dissabor vem ainda trazendo crescimento, lapidação e bênção para as nossas vidas. Então aqui deixo o meu agradecimento por absolutamente tudo e absolutamente todos. Agradeço cada um de vocês que apoia essa missão e que sustenta conosco um propósito que é muito além do que acontece cerca para dentro do Vale da Rainha e que abrange as cercas outras que a gente precisa derrubar para entender que a gente mora numa única casa, temporariamente. Que ninguém se esqueça que aqui é residente, ou seja, não, nós estamos de passagem, mas temporariamente moramos numa única casa e somos uma única família de encarnados, compartilhando de um mesmo sopro vital.
e que logo esse sopro vital, esse tempo, essa família se desfaz e a gente de fato volta para casa. Eu sinto que o caminho de volta para casa é um pouco mais fácil se as lamparinas que iluminam esse caminho estão acesas no coração, se a gente aprendeu a amar. Agora, se a gente não aprendeu a amar, eu sinto que a gente continua voltando, a gente continua vindo, e não para passar dificuldade, não para passar raiva, não para sentir medo, não para o que quer que seja. Eu verdadeiramente acredito que a gente volte para cá e que a gente esteja aqui para aprender a amar. E não amar de uma forma pessoal e romântica, com os delírios do nosso coração carente. Não, não digo disso. Eu digo de um amor tão destemido, que é capaz de amar o agressor, que é capaz de amar as nossas imperfeições, que é capaz de amar quem a gente conhece, quem a gente diz que é nosso, quem a gente não sabe nem que tem ligação com a gente. Eu acredito que é para isso que a gente veio. E outra vez, tanto mais a gente aprende, fica mais fácil a gente vislumbrar no horizonte da alma a nossa casa, o nosso lar espiritual. Muito agradecida por escutarem essas reflexões e espero encontrar vocês então amanhã no grupo de meditação fechada. Vou deixar os stories para vocês decidirem o próximo tema da meditação aberta. Tem um livro novo, tem retiro de yoga, Aleluia como convidada no final do mês. Tem todas essas coisas acontecendo. Cunha, a equipe crescendo, colaborações são bem-vindas. E eu só tenho gratidão, nenhuma reclamação. Tenho crescido muito, muito mesmo. Já não sou a mesma. E me emociono por isso. Não fossem as dificuldades, não fossem as pessoas, não fossem até mesmo os desafetos, não fossem os agressores de mestres animais. Não sei se dentro de tudo que eu ainda tenho para crescer, eu conseguiria me ver engatinhando, bebê espiritual que sou na face dessa terra. Muita gratidão, vocês também são professores para mim. Atenção, guardiões da floresta, proteção para poder germinar, para poder colher, para poder curar com remédios da Mãe Jurema.